Oi, tudo bom? Então, continuando, esse é aquele módulo, né, que eu falei que tem misturado alguns temas. Então, a gente já teve semana passada a parte de imuno e hoje a gente começa a parte de parasito. Então, na questão da parasitologia, então o que a gente vai estudar? Tudo que for um organismo parasita. Então, vamos dividir a classificação deles, tá? Primeiro, dizer o que é parasita. Parasita é alguém que vai se obter de nutrientes de um outro corpo, ou seja, de um corpo hospedeiro. Isso são parasitas. Endoparasitas são aqueles que vivem dentro do corpo. E o ectoparasitas é aqueles de meio externo, tá? E o parasitismo é isso aí, é a relação entre o parasita e o hospedeiro. Então, a gente vai começar nas pulgas. Então, as pulgas a gente sabe que são parasitas externos. Eles estão em contato direto com o animal e ambiente. Então, quando a gente tem um animal infestado de pulgas, a gente vai ter que tratar o ambiente também, porque provavelmente nesse ambiente, em algum lugar, vai ter as pulguinhas largando seus ovos, elas vão ficar ali e não vai adiantar a gente tratar esse animal só. A gente vai ter que fazer um tratamento no ambiente também. Por exemplo, aquelas casas que tem parquet entre os pedacinhos de madeira, ali elas podem se instalar. Aí tu vai lá, trata teu cachorrinho, quando vê, tá com pulga de novo. Mas o que eu fiz de errado? Não fez nada de errado, só faltou uma parte, que foi tratar o ambiente. Esse animal, quando está infestado de pulgas, tá, ele vai sofrer várias picadas por dia. E isso realmente coça muito. Às vezes coça de deixar esse animal com lesões na pele. Ele acaba se mutilando de tanta coceira que tem. E ainda alguns animais, eles podem... acho que passou aqui, né? Eles podem ainda desenvolver doenças de acordo com a picada da pulga, pela picada da pulga. Tem a dermatite alérgica à picada da pulga, né? Aí agora mudou o nome, é dermatite alérgica à saliva da pulga. É DASP, né? Antes a gente falava DAP, agora é DASP, né? Então, que normalmente vai ser aonde? Vai ser mais ali na região do bumbum deles, que as pulgas ficam bastante ali. Se vocês tiverem um bichinho com pulga, vocês dêem uma catadinha ali, que vocês vão ver que ali eles gostam de ficar. Região assim embaixo do pavilhão ali auricular, na orelhinha ali, né? É região que elas também ficam bastante. Região de axila, região de pescoço, são os locais que elas gostam mais. Mas o animal, por exemplo, que desenvolve a DASP, normalmente ele vai chegar a perder o pelo ali na região da base da cauda, porque de tanto que ele se coça. É uma coceira que eu imagino que seja bem desconfortável para eles. Para chegar ao ponto de um animal se mutilar, realmente deve ser algo bem desconfortável. Então, assim como todos os outros parasitas, as pulgas ela tem um ciclo, tá? Então, vai lá, a pulga coloca o ovo. Esse ovo vai se desenvolvendo, vira larva, vira pupa e vira adulta. O que acontece? A postura dos ovos, elas são várias vezes ao dia. Então, elas vão lá, caem no ambiente e conseguem colocar vários ovinhos ali durante o dia. E aí elas vão se desenvolver em larva e pupa até chegarem na forma adulta. Normalmente, as mais jovens, elas não ficam no corpo do animal, elas tendem a ficar no ambiente. Elas tendem a subir no animal para reiniciar seu ciclo, então já adultas, para depois fazer a postura dos ovos que vão cair no ambiente e aí tudo de novo, né? E isso é muito rápido, por isso que assim, quando a gente for tratar o animal, juntamente, vou falar de novo, tem que tratar o ambiente, porque o ciclo é muito rápido. E às vezes vamos dizer assim, num tratamento só não funciona. A gente tem que acompanhar o ciclo dessa pulga para conseguir pegar todas as etapas de vida dela.
nós vamos falar de algumas espécies, né, de pulgas aí, entre outros parasitas. Então, a gente tem a Pulex irritans, essa aí é a Pulex irritans, isso é uma imagem de microscópio, tá? Então, é bem assim que ela é. Ela fica na pele, né? Então, o hospedeiro principal, cão e gato. Tem os humanos? Tem. Às vezes pode acontecer da gente ser picada também? Pode. E incomoda bastante, causa bastante. Pode levar a dermatite, que são inflamações na pele. E pode causar essa DASP que eu falei, dependendo do animal. Se ele tem predisposição a ter esse probleminha aí, ele pode vir a ter. A gente também pode ter coceira, bastante coceira, fica aquela marquinha da picada. Então, essa pulguinha sem vergonha aí. Essa imagem ficou escura pra ver aqui. Isso é imagem de livro, tá? Que foi feita de um microscópio também. Essa aqui é outra pulguinha. Deixa eu ajeitar a imagem. Pronto. Spilopsilus cuniculi. Essa é outra pulguinha aí. E se vocês forem ver, o nome aqui, eu não sei, pra mim me lembra cunícule, me lembra pavilhão auricular, não sei, eu consigo associar isso. Sempre tendem a associar alguma coisa, porque esses nomes realmente são bem chatos, né? Então, pra conseguir associar, e vocês conseguem ver que tem uma diferença, né? Elas são parecidas, mas tem diferença. Se a gente tiver uma boa vontade, a gente consegue ver aí a diferença nelas, né? A diferença anatômica delas. Então, essas aí são pulguinhas aí que vão ficar ali na região de orelha. Elas são principalmente de coelhos, e disso que vem o cunícule, tá? Eu falo do cunícule de pavilhão auricular para eu tentar lembrar, mas esse cunícule é dos coelhos, tá? E cães e gatos também. O que vai causar? Irritação e lesão tecidual. A lesão tecidual principalmente por causa do animal, que vai começar a se coçar e acaba machucando a região, né? Causando lesão. A gente tem outra aí também de microscópio. Também é diferente, né? Tudo muito parecido, mas é diferente. Aí, essa aqui é a Stenophalides canis. Não, vê que esses nomes são bem chatos, tá? Eu nem sei se eu tô falando certo, tá? Eu aprendi a falar assim, falo assim, mas eu nem sei se essa é a pronúncia correta. Então, local de predileção, a gente falou, é um ectoparasita. Pele, cão, gato e humano. O que vai causar? Prurido, né, que é a coceira, e, claro, desconforto. E aí pode levar a essas reações de hipersensibilidade, que é a da saliva, né, a DASP, dermatite alérgica à saliva da pulga. Quando eu estava na faculdade era dermatite alérgica picada de pulga, era DAP. E de novo isso aqui. Tô precisando de um computador novo, gente. Tá sempre dando problema. Aí a gente tem aqui outra, também aqui imagem, Stenophalides felis. Então vocês viram que é a canis e aqui é a felis, né? Pele, hospedeiro, gato, cão e humano, mesma coisa. Vocês veem que ali é a mesma coisa, né? Picada, causa prurido, desconforto. Nanã. Observação. No gato, a alergia à picada da pulga causa uma condição conhecida como dermatite miliar, tá? Não é a DASP que a gente fala ali. Essa aí no gato, ela é conhecida como dermatite miliar. Tunga penetrans. Essa é bem diferente, né? A anatomia dela já é bem diferente das outras. Ela tem essas, vamos chamar de patinhas, tá? A anatomia desses parasitas, ela é bem diferente do que a gente está acostumado, tá? Os nomes das partes do corpo delas são bem diferentes, mas eu acho que essas coisas também não vêm muito ao caso, né? São mais curiosidades porque não vai fazer muita diferença pra gente. Mas essas aqui, elas têm uma capacidade de pular bem longe.
Então, a observação delas ali, ó. A fêmea grávida penetra na pele com a sua cabeça, libera seus ovos para o exterior, causando tungíase, causando lesões principalmente em patas. Vocês coloquem aí na internet, vocês procurem como é que é essa tungíase. E aí, dor e coceira, claro, e infecções secundárias, porque pode virar abscesso. Essa coisa aí, que nessa essa situação de colocar dentro da pele, né, penetrando na pele, isso aí pode causar uma infecção secundária por bactérias ou um abscesso. E para tirar só de forma manual, só por extração manual mesmo. A gente tem Dipylidium canino, tá? O Dipylidium, ele tá aí como pulga, mas não é pulga, tá, gente? É um outro parasita, até porque ele fica, né, na parte mais interna do corpo. Ele é uma tênia. Então, vocês já devem ter ouvido falar de tênias na vida, né? Ignorem isso aqui, gente. Vocês já devem ter ouvido falar de tênias, né? Então, ele fica no intestino delgado do animal. O hospedeiro intermediário é a pulga. Então, ele não é uma pulga, tá? Ele é o hospedeiro intermediário. Para completar esse ciclo é a pulga. Porque precisa passar pela pulga para então chegar no hospedeiro definitivo, que são os cães, os gatos ou humanos. Como ela fica no intestino delgado, ela começa a causar prurido ali na região anal, né? Um grande desconforto do animal ali nessa região. O que ele faz às vezes? Começa a coçar ali, eles sentam, vocês já devem ter visto isso acontecer. Eles sentam e começam a esfregar assim a bundinha, né? Eles começam a esfregar no chão. Pode ser isso. A gente tem que observar, dar uma olhadinha, dar uma pesquisada, ver se tem pulgas em casa, que pode ser. Ver se tem pulgas no animal, né? Porque pode ser um dipilídeo. Além disso, os animais também têm piolhos. Então, são diferentes, não são as mesmas, não são as pulguinhas, né? São piolhos. Então, aqui imagem de microscópio. Vocês veem bem que é imagem de microscópio porque fica escuro em volta, né? Naquelas outras eu consegui fazer um corte, nessa não, porque... E eu achei interessante aí que tem mais de um tamanho, né? Então, a gente vê eles se desenvolvendo, então quando são mais jovens, mais velhos. Então, eles são considerados ectoparasitas também, né? Porque ficam por fora. Só que eles são permanentes, então eles não tendem a sair do corpo que nem a pulga, né? E eles são espécies específicos. Então, o que significa? Piolho de animais de grande porte, por exemplo, a gente tem aí piolho de bovinos, é de bovinos, não vai pegar cão, não vai pegar gato. De humanos, não vai pro cão, não vai pro gato, assim como deles não vem pra gente. O contato, na verdade, é a maneira de passar isso aí. Pode ser um contato direto entre animal e animal e o piolhozinho vai, ou por fômix. O que seria isso? Vou pentear o meu cachorrinho e ele tem. Vou pentear com a mesma escova, passo pro outro, passo o piolhozinho junto. Então, essa é a forma de transmissão. E existem dois tipos. Os que se alimentam de sangue e os que se alimentam de restos celulares. Anóplura e malófaga, tá? Eu não sei, de novo, tô falando se eu tô falando da forma correta, tá? Eu aprendi assim, não tenho certeza se é assim. Mas também isso não vem muito ao caso, né? Mas é pra gente saber que existem os sugadores e os mastigadores. Os que preferem sangue e os que vão se alimentar de restos celulares. Então, restos das peles, que sabe que a pele descama, né? Então, os restos celulares. Deem uma olhada como fica feia uma pele, como, né? Quando tem uma dermatite alérgica por causa de um prurido intenso que causa. E normalmente, para ter
piolhos, tá, nos animais, normalmente locais com grandes populações com pouca higiene. O que pode ser isso aí? Que locais que devem ser isso aí? Ou aqueles animais de rua que vivem, assim, os animais tudo junto. Ou também a gente tem que pensar em canil, né? Que pode acontecer. Aquele pessoal que acumula animal também pode acontecer. Se é, por exemplo, um local que tem muitos animais, tem que tratar todos os animais e ambiente também. Tratar todos os animais, eu digo, animais que nem estão ainda com sinais clínicos, já trata, porque pode não ter começado ainda a coceira, mas ele já está ali com o início do ciclo do piolho. Além disso, existem os carrapatos, né? Eles são ectoparasitas, tá? Também. E são hematófagos. Então, o que isso significa? Eles se alimentam de sangue. Qual o problema do carrapato? As doenças que ele pode causar, que ele pode, na verdade, passar, né? Ele não deixa de ser um hospedeiro intermediário. A gente sabe aí que a gente tem a babésia, né? A babesiose, que é bem grave, mata se não tratada. Então, entre outras, erlíquia. Então, a gente tem que cuidar bastante a questão do carrapato. O carrapato, ele fica também no ambiente e ele pega as pessoas também, tá? Ele consegue picar ali as pessoas também. E algumas doenças passam para as pessoas também, algumas doenças que o carrapato passa, também passa para as pessoas. Vocês já devem ter ouvido falar em doença do carrapato, né? E a anatomia deles, normalmente quando eles se alimentam, eles ficam cheios, eles ficam bem gordinhos, como tem aqui no desenho, né? Eles ficam bem gordinhos e eles acabam ficando achatados, né? Quando eles não estão alimentados. E vocês vão ver que aquelas que ficam bem grandonas normalmente são as fêmeas e que estão cheias. Vão soltar os seus ovinhos, né? Os carrapatos, eles normalmente vão ter de 1 ou 2 hospedeiros. O que significa? Então, vamos lá. Quando é um hospedeiro, passam a vida toda, ou seja, o ciclo deles, no mesmo hospedeiro. Então, desde a fase de pupa até o adulto, quando ele então vai para o ambiente para fazer a postura, ele fica no mesmo animal. O que possui 2 hospedeiros, no início, na larva e ninfa, em um hospedeiro. Então, eles caem no ambiente para depois procurar um segundo hospedeiro para ter a sua fase adulta. Então, pode acontecer, isso depende da espécie, né? Mas pode ser assim, pode ter 2 tipos de ciclo. Além disso, tem os ácaros. Nos ácaros, aí a gente tem, por exemplo, Demodex canis, a sarna demodécica. Já ouviram falar? É aquela sarna que não acomete os humanos. Então, eles são comensais da pele, né? E eles ficam ali no folículo piloso ou na glândula sebácea. É esse tipo de sarna aqui, ó, vocês vão ver a característica, é esse tipo de sarna aqui, é a demodécica. Ela passa de mãe para filhote por contato direto, tá? Uma observação, quando o animal tem demodécica, é indicado que ele não tenha filhotes, porque isso pode passar. O que vai acontecer? Quais são os sinais clínicos? Alopecia, então perda de pelo, né? Como a gente vê no cachorrinho aqui. Perda de pelo, hiperpigmentação da pele, vocês veem que a pele fica escurecida, muda, né, a tonalidade da pele. Eritema e descamação. Então começa a ter cascas, crostas na pele, né? O tratamento vai ser com acaricidas, além de tratar lesões secundárias, porque normalmente vem a ter lesões secundárias. Porém, a demodécica, ela tende a aparecer em ciclos, de vez em quando volta, porque isso é uma coisa do animal, né? Ele tem a demodécica. Isso é uma coisa dele, é muito difícil de tratar 100% e dar certeza que isso nunca mais vai voltar. Além disso, tem a sarna sarcóptica, que é a Sarcoptes scabiei, tá?
A sarna sarcóptica, ela é uma zoonose, é aquela a sarna vermelha, né? Então ela fica todo o ciclo dela no mesmo hospedeiro, formando, o pessoal tocando música aqui, formando túneis e galerias junto à pele, paralelas à superfície da pele, né? E aí vai passar por contato direto. Então, quando a gente for mexer num animal e suspeita que ele tem a sarna sarcóptica, o ideal é que a gente use luvas para não ter o contato direto, porque pega, coça bastante, daí a gente tem que se tratar também. E acontece, é muito comum de veterinários, de técnicos, auxiliares de veterinário e de estagiários pegarem sarna, tá? É bem comum. Isso, na verdade, por uma falta de cuidado nossa. Então, isso que eu já falei várias vezes em outros temas, em outros assuntos aí, que às vezes a gente falta um pouco a higiene, né? A gente teria que ter mais cuidado com nós mesmos, porque as zoonoses estão aí, a gente às vezes deixa passar. E às vezes pode ser algo que trata tranquilo, só incomoda, mas dá pra tratar, e às vezes pode ser coisa mais perigosa, né? A gente sabe aí que, por exemplo, a raiva, né? Que eu já falei algumas vezes dela ali em outro módulo, a gente sabe como ela é perigosa. Então a gente tem que cuidar isso aí. E aí, falando ainda, né? Continuando ali, a questão do ácaro, da sarna, né? Então, aonde normalmente que vão se iniciar as lesões? Porque se for uma coisa que vai seguir por muito tempo, não vai ficar só nessas regiões, mas vai se iniciar normalmente na região de orelha, cotovelo e abdômen. Depois vai se espalhando, né? Vai para as patas, vai para a região de cabeça, focinho. Então, isso vai se espalhando. Causa muito prurido, vermelhidão nessa pele, começa a cair os pelos, né? E aí normalmente muito provavelmente vai ter infecção bacteriana secundária. Então tem que tratar com acaricida, né? Para tratar esses ácaros aí, além de tratar a infecção secundária que normalmente vai ter. E cuidado de novo, vamos falar de novo, cuidado pra gente não pegar isso aí, que incomoda bastante. E tem a sarna otodécica, a Otodectes sinotes. Não sei se estou falando certo, mas né. Essa aí, ela fica no canal auricular externo, porém ela pode ir para outras regiões do corpo. Normalmente passa do contato direto de mãe para filhotes. E os sinais clínicos vão ser reação de hipersensibilidade alérgica pela substância que é produzida pelo ácaro na hora que ele vai se alimentar. E aí o que vai ter de sinal clínico? Vai ter uma otite que pode ser assintomática, que a gente nem vê, e só vai ver quando tem uma lesão maior, ou pode virar uma otite mais grave. A gente sabe que existem otites mais graves, né, que podem ir lá em regiões de ouvido interno, e pode vir a dar outros tipos de problema, e não só probleminhas aí como a otite, ela vai se desenvolvendo de outras formas. Isso a gente ainda vai falar melhor em outro módulo, né, no módulo lá que é o último, que a gente vai falar das doenças melhor, mas tem que cuidar essas otites aí. E aí o que fica? A gente vê isso aí, ó. Esse exudato que a gente chama, né, acastanhado, fica uma coisa escurecida. O cheiro é bem característico, é um cheiro como é que eu vou dizer? É um cheiro forte, tá? E ele fica ali parecendo uma cera de ouvido, só que acastanhada. Com o tempo vai virando crosta, né? Porque ele vai ressecando, vai virando crosta. Pode ter infecção bacteriana secundária. E aí, essa coisa de ficar coçando, pode causar machucados ali, principalmente para infecções bacterianas secundárias, é uma beleza, né? Porque vai causar escoriação nesse local. A unha do animal vai machucar ali, né? Porque é uma região sensível. E às vezes como que a gente vai ver? Vai ter o sinal clínico daquele animal que fica o tempo todo sacudindo a cabeça, ou fica com ela um pouquinho de lado. Aí é bom a gente dar uma examinada,
Dá uma cuidada. Incomoda bastante, dói bastante, tá? Então tem que cuidar, por exemplo, quando for mexer, se esse animal não vai querer morder, se esse animal não vai ter uma reação aí. Então, bastante cuidado com isso. Tenho falado bastante na clínica sobre isso, que a gente tem que ter muito cuidado com quem faz a contenção. Por isso é tão importante a contenção, que normalmente quem vai fazer é o estagiário ou o auxiliar. É muito importante que estejam bem treinados para isso, porque precisa de uma contenção boa, tá? Em todas as situações, no dia a dia. Isso é uma observação agora por fora, tá? Que essa contenção seja feita. Vamos aí para, por exemplo, uma situação. Preciso fazer um acesso venoso em membro anterior de um cão. O cão morde. E aí, o que eu faço? Eu preciso que o auxiliar que está ali faça a contenção desse animal. Podemos usar de métodos como focinheira, como colocar mordaça. No gatinho a gente pode enrolar numa toalha, mas tem que ter a contenção. Essa pessoa que está segurando tem que estar ciente que às vezes não, com certeza a segurança do veterinário que está fazendo o procedimento cabe a ele. Então tem que ter bastante certeza dessa contenção aí do que está fazendo. E quando vai mexer em orelha, normalmente eles não gostam, porque dói. E eles acabam tendo reação, pode querer morder, pode querer alguma coisa assim nesse sentido. Então a contenção é extremamente importante. Lembrem sempre disso, a gente já falou em contenção, né? Lembrem sempre disso. Miíases. Quem são as miíases? É aquelas larvinhas, né? Aquelas larvinhas bem chatas, que incomodam bastante, que tem um cheiro bem característico. E elas são infestações, que vêm de acordo das moscas, né? Vêm por causa das moscas. Então, o que acontece? As moscas vão lá, colocam seus ovinhos, normalmente em lesões úmidas. Pode ser em pele íntegra? Pode. Normalmente é alguma lesão, tá? Então, em algum machucadinho, alguma coisa assim, coloca lá o ovinho e aí ela vai se desenvolver e virar aquela larva. E fica com cheiro bem ruim. Se vocês já sentiram cheiro de miíase, vocês não esquecem nunca mais. Quando vocês forem limpar uma miíase, que a gente normalmente chama de bicheira, quando vocês forem limpar uma bicheira grande e vocês sentirem o cheiro dela de manhã, vocês passam o dia inteiro com o cheiro dela, porque o cheiro é forte. Ocorre mais no verão. Por quê? Por causa do ciclo da mosca. E aí, assim, ó, já aconteceu casos disso levar à morte, porque vai comendo o tecido, vai lesionando o tecido, começa a ter infecção bacteriana secundária. Então, tem que cuidar. Viu que tem miíase? Vamos levar no veterinário, vamos tirar isso aí, vamos limpar, vamos tentar limpar essa lesão, vamos fechar essa lesão para que não tenha uma coisa aberta, uma ferida aberta, para não chamar a atenção dessas moscas para as larvas, né? Então, as larvas, elas vão se desenvolver, normalmente vai ter um tecido necrosado em volta, porque elas vão comendo o tecido, né? Como eu falei, odor fétido característico. Depois que sente o cheiro, não esquece nunca mais. E aí as infecções bacterianas, como eu falei também. Então, vocês conseguiram identificar nessa imagem o que a gente está vendo aí? Aqui, ó, a gente está vendo a boca do animal. O focinho tá aqui em cima, né? A gente tá vendo a boca, aqui o canino, né? E olha isso aqui. Como que vocês acham que esse animal aqui, por exemplo, tá? Esse animal tá com um desconforto enorme. Com certeza ele já não tá conseguindo comer. E aí as coisas vão piorando, né? A gente sabe que uma coisa vai trazendo a outra. Então, esse animal ele não vai deixar mexer acordado, muito provavelmente. Esse animal tem que ser pelo menos uma sedação para que consiga tirar essas larvas. E realmente para tirar é pegando uma por uma e tirando, catando elas. Existem alguns medicamentos que a gente pode dar que elas morrem, né? Pelo menos a grande maioria morre e a gente consegue tirá-las mais fácil. Porque elas ficam se mexendo, elas ficam tentando sobreviver, né? Então é chato de tirar se não der esses medicamentos antes, onde algumas vão morrer e vai facilitar.
Então, o tratamento, como falei, é retirar. O pessoal tende a fazer isso em casa, quer fazer isso em casa. Não tem problema. Olha, isso aí é de pertinho, ó, segurando por uma pinça. Não tem problema a pessoa querer fazer, não tem. Isso aqui o problema é que não vai dar certo. Porque normalmente vai ficar alguma bem lá dentro. Então é bom que leve no veterinário. O veterinário está acostumado com esse tipo de coisa. E vai com certeza fazer melhor. Por quê? Porque tem que ainda fazer isso, ó, debridar tecido necrosado. Porque todo aquele tecido necrosado não volta mais. Aquilo ali é um tecido morto. E tecido morto não cicatriza. Então, o que tem que fazer? Tem que tirar aquele tecido, debridar, que a gente chama, que é realmente raspar e tirar aquele tecido necrosado para que tenha um tecido íntegro, vivo, que possa cicatrizar. E enquanto está fazendo a cicatrização, no período de cicatrização tem que ser feita limpeza e higiene, para que não ocorra de novo toda essa mesma situação de vir mosca e botar larva. Então, o que tem que fazer? Aí a pessoa em casa vai ter que fazer a limpeza, vai ter que higienizar. Normalmente vai ter que usar alguma coisa ali para tapar essa ferida, dependendo da região. Então vai ter que fazer um curativo. E aí isso sim vai depender da pessoa em casa, né? Olha esse bichinho sem vergonha aí, ó, que comem tecidos. Então, a gente continua semana que vem com ainda parasitas, tá? Aí, a aula da semana que vem é endoparasitas, tá? Hoje foi os parasitas... Desculpa. Os parasitas externos, aí a gente depois fala dos internos, né? Os endoparasitas. Então, na verdade, como eu falei com vocês pelo áudio ali no grupo, não semana que vem, porque a gente tem aí Natal, né? E depois a gente tem Natal e Ano Novo e a professora merece uma folguinha, né? E vocês também tirem uma folga, aproveitem também. E aí depois do Ano Novo a gente volta com os endoparasitas. Abraço, até a próxima.